Muito tempo se esperou e aqui estamos com a maior franquia PlayStation. Gran Turismo Sport está entre nós e aqui eu analisarei principalmente comparando com seus antecessores. É inegável a alta parte técnica do jogo, os gráficos estão lindíssimos no grau quase orgásmico para a franquia. Isso vale tanto para os carros quanto para as pistas, apesar de haver algumas coisas com serrilhados. A iluminação é de tirar o chapéu e é uma pena que ainda não podemos testar a chuva. O jogo roda em 4K 60 FPS travado, mas claro, esse modo apenas no PlayStation 4 Pro, e ainda com HDR nessa versão, vale ressaltar. No basicão são os tradicionais 1080 a 60 quadros, isso com uma perda normal de no máximo 4 FPS. Na parte de áudio temos uma trilha sonora primorosa para animar as corridas e também dá aquele tom épico no vídeo de introdução do jogo. Para o gameplay, temos o som dos carros bem definidos, às vezes um pouco fora do real, mas nada que incomode muito, somente para os de fato amantes desse tópico. Mas na batida ainda permanece um problema de ainda aparecerem duas caixas de madeira colidindo. Entretanto aqui está bem menor esse problema. Agora para mim a parte que divide elogios e deméritos ao jogo, o gameplay. O jogo, mesmo que diferente um pouco, ainda possui aquela cara de Gran Turismo, tentando puxar o realismo para a ponta de nossos joysticks. Agora os problemas de colisão permanecem, batidas ainda levam a giradas no ar e batidas leves ainda podem te prender na parede. E agora essa parte aqui é mais para mim. E se alguém concordar, beleza, vamos nos enquadrar no mesmo bloco. GT continua me dando a impressão de pilotar uma caixa, dessa vez um pouco mais lapidada que os anteriores, mas se compararmos com Project Cars 2 ou até mesmo 1, por exemplo, ou até mesmo Dirt 4 num outro universo, dadas as proporções, ele acaba ficando atrás. A estrutura do jogo pode ser posta aqui também e ainda como um problema. Tudo no jogo, com exceção das corridas rápidas e alguns outros modos descompromissados que são poucos, foram moldados apenas para lhe treinar para o online, o que me deixa um pouco triste, pois GT sempre teve eventos que, apesar da seriedade, dava aquela quebrada, e com isso vamos para o online, o foco do jogo. E aqui eu não posso falar nada diferente disso. Parabéns, Polyphony. Esse eu creio ser o jogo nessa pegada com um dos melhores online do qual já disputei, não possui problemas de lag, penalidades ou problemas com colisão, pois aqui refinaram aquele momento do choque inevitável e que atrapalhará o fluxo da corrida, para que você fique incorpóreo e passar por dentro do outro carro. Agora em conteúdo. O jogo está precário, mas não é um ponto negativo. Temos 162 carros criados do zero, 40 pistas em 17 localidades. Mas tudo de um primor muito inacreditável. Agora o melhor é o modo Escapes. Esse modo se baseia em pôr os carros em cenários pelo mundo e tirar aquela foto com resultados milimetricamente mexidos e com exportação das fotos em 4K. Os amantes de fotografia vão adorar esse modo. Pessoas e algumas empresas que fizeram review desse jogo, como por exemplo a Voxel, reclamaram sobre ter isso e poucos carros. Mas eu acabei passando mais tempo às vezes aqui do que correndo, então não levarei isso como demérito, colocando dentro de uma caixa que isso pode variar de pessoa para pessoa. Esse ponto de ter poucos carros pode ser diminuído com o fato de que o jogo será um projeto de longo prazo. Ele vai ser atualizado com novos carros e talvez com novas pistas, nada a confirmar. Então, concluindo, temos um jogo lindo e gostoso de jogar, com alguns problemas já recorrentes na série, ainda não consertados infelizmente. Pouco conteúdo, mas justificável, já que virá com o tempo, como Rainbow Six Siege faz. Agora, que esse é até o momento o título mais fraco da franquia, isso é. Jogando muito na segurança e retroagindo em alguns aspectos, com o que deveria estar no jogo há tempos, e ainda pertencente a uma franquia do qual são 8 jogos principais, isso pelos que eu me lembro, eu darei 5.5 para GT Sport. Não me entendam mal, mas dada toda a experiência da empresa, atraso que esse jogo teve e a potência da franquia, era esperado mais inovações. Veremos se com o tempo ele se torna um outro jogo, e para isso, eu dividirei essa análise em duas partes, algo que nunca fiz nesse todo o tempo que eu fiquei produzindo conteúdo para a internet, tendo a segunda parte se provar digna de fazer uma segunda parte, nesse projeto chamado Gran Turismo Sport. Agora peguem tudo isso e julguem se vale a pena pegar agora ou esperar uma bateada ou até mesmo o avanço do projeto. Eu peguei a versão completa a R$250 com o Flávio, chutando um valor que eu acho que vale esse jogo, acho que uns 160 já é um valor que já dá para aceitar melhor, beleza? Aqui quem fala é o Crush, espero que vocês tenham gostado dessa análise, não esqueça de comentar aí embaixo suas expectativas ou se você já jogou, as suas impressões e vamos discutir aqui, porque isso aqui realmente é um jogo que deu muito problema para eu poder analisar, beleza? Forte abraço a todos, obrigado por todo o apoio que vocês dão, um excelente fim de semana, valeu, falou e fui!